fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia a todos e a todas. Wagner, começando aqui pelo assunto mais quente, ontem nós tivemos a votação em plenário da chamada PEC do voto impresso, de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e aí tem uma análise que é meio um copo, que é aquilo, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Primeiro que a proposta não passou, não conseguiu o quórum qualificado de 308 deputados, mas o governo teve mais votos favoráveis a essa proposta do que contrários. Ali a gente teve, na verdade, foram 218 votos contra a proposta e 229 a favor, com uma abstenção, curiosamente, a abstenção do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que talvez seja algo bastante simbólico. Wagner, como é que você viu esse resultado? O Aécio ficou em cima do muro, né, Glauco? Parece. Pois é. Então, além desses números que você passou, ainda teve aí cerca de 65, se eu não me engano, deputados que não compareceram à votação, né? Essa votação que era uma das votações mais concorridas dos últimos tempos, o que também aponta um certo constrangimento para que não se desse apoio a esse voto impresso, mas ao mesmo tempo também que não se rejeitasse, né? Vários deputados aí desse campo, desses 60 e tantos, eram da base do governo. Então eu penso, Glauco, que realmente você colocou bem, né? Por um lado não foi aceita, não alcançou esse placar alto, que é de 3/5 do parlamento, da Câmara dos Deputados, do pleno da Câmara, que seria 308 deputados, mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí 229 votos favoráveis a essa proposta absolutamente esdrúxula, né, que realmente ocupou aí, nos últimos meses, né, uma boa parte do debate político. Então, eu penso que Bolsonaro perdeu, não há dúvida que o Bolsonaro perdeu essa aposta, mas há uma base considerável na Câmara dos Deputados que vai Bolsonaro, mesmo nesses momentos, mesmo nesses assuntos mais polêmicos, digamos assim, né, mais esses assuntos que interessam para criar, basicamente, confusão no processo eleitoral de 2022. É isso que Bolsonaro queria e penso que ele vai continuar nessa toada, né, vai continuar requerendo esse tipo de apoio, de sustentação para os seus objetivos nas eleições de 2022. Né? E quando a gente fala dessa questão do centrão, né, ele acaba abrangendo diversos partidos. Inclusive, quando a gente observa a votação por bancada, Wagner, tem dados aqui interessantes. Por exemplo, o PSD orientou não. Mesmo assim, 20 dos 35 deputados da bancada foram favoráveis ao texto, contra 11 contrários e 4 ausentes. O PSDB a mesma coisa, orientou não, mas 14 dos 32 foram favoráveis, contra 12 contrários e 6 ausentes. A gente tem também o caso aqui de partidos de oposição, como o PSB e o PDT, que também tiveram defecções, né? O PDT, 6 deputados votaram junto com o governo, e o PSDB foram 11. Né, o que é realmente uma quantidade bastante grande. Quer dizer, o governo Bolsonaro, mesmo acuado, mesmo mais fraco, conseguiu pautar, não só na Câmara dos Deputados, mas também junto a boa parte da população, essa questão do voto impresso que, como você mencionou, Wagner, não faz sentido nenhum. Não, e tem um outro detalhe interessante, Glauco, também estava analisando ontem, alguns estados, sobretudo os estados do norte, centro-oeste, votaram praticamente fechados com a proposta, né? Rondônia, por exemplo, acho que os 8 deputados votaram a favor do voto impresso, né? Então tem uma questão regional também para a gente entender que é onde que o bolsonarismo tem mais força, né? Me parece que esses estados do centro-oeste e do norte, o bolsonarismo continua sendo muito forte. E aí a questão partidária ela acaba importando menos, né? Você tem a liderança da bancada. E me parece que esse é o ponto exatamente que acho que é importante destacar sobre por que o Arthur Lira trouxe para o plenário essa votação que tinha sido derrotada na comissão, né? Ali na comissão os líderes têm mais controle.
né? Os líderes têm mais controles daqueles deputados e deputadas que são indicados para participar das comissões. Então, ali a proposta foi derrotada. No caso do plenário, no plenário as lideranças indicam os votos, mas como você está mostrando aí com esses dados, os deputados, na sua totalidade, vão ter mais liberdade para poder se posicionar. E aí outras influências mais diretas, seja da sua base eleitoral, né, que tem aí uma relação forte em alguns estados, sobretudo, com o bolsonarismo, seja de outras influências mais diretas do próprio governo federal, né, liberação de emendas, liberação de verbas, cargos, etc., esse jogo passa a ser jogado de outra forma. Então, por isso, o Arthur Lira, de certo modo, para lavar as mãos, né, colocou aí essa votação no plenário, trouxe para o plenário, e aí nós temos esse placar que realmente é um placar muito diferente do placar que houve na comissão, né? Quer dizer, foi derrotada na comissão, ganhou no plenário, embora não tenha levado, porque não alcançou os 3/5 necessários para uma alteração constitucional. E a gente percebe que essa defesa do voto impresso por parte a gente pode até ter aí alguns parlamentares de boa fé tentando justificar esse voto impresso, mas ele, do ponto de vista técnico, inclusive, se ainda assim fosse justificável, o que não é, ontem o TCU, inclusive, atestou mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas, seria inexequível do ponto de vista técnico você fazer essa implementação em todo o Brasil, lembrando que a própria implementação do sistema de urna eletrônica começou em 1996, mas só chegou a todo o Brasil em 2002, quer dizer, houve entre uma eleição e outra 2 pleitos. E o que eu achei curioso também, acompanhando ontem a votação, Wagner, foi a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que inclusive é relatora da PEC, da chamada PEC do Distritão, né, que a gente vai conversar também a respeito dela daqui a pouco, mas ela fazendo a defesa ali do voto impresso, dizendo, olha, o voto impresso ele tem uma ampla defesa junto à maioria da população. Inclusive, na minha plataforma eletrônica, 80% das pessoas se manifestaram a favor. Mas peraí, você desconfia da urna eletrônica, mas acha plenamente confiável aí uma enquete no seu site que não tem metodologia científica nenhuma. Quer dizer, as contradições ficavam muito evidentes, Wagner, e era assim, eu acho que as pessoas deveriam assistir às sessões da TV Câmara, também da TV Senado, da CPI, inclusive para acompanhar como é fácil desmontar o argumento bolsonarista. Sim, é extremamente educativo, né? Assistir às sessões da TV Câmara e da TV Senado. Glauco, nós estamos vivendo um momento da política, né, que acho que é um momento muito particular, tem a ver com redes sociais, tem a ver com essa hipercomunicação, com essa essa poluição informacional que nós estamos vivendo. Então, os deputados e deputadas que estão atuando na Câmara, né, eles, me parece, têm, pelo menos uma grande parte, né, tem muito mais o objetivo de fazer a disputa na opinião pública, de trazer temas que chamam a atenção, né, de mobilizar suas bases, do que efetivamente de fazer uma discussão séria, né, coerente, que vá pensar nas instituições, que vá pensar nas eleições brasileiras como instituições, que tem que ter um funcionamento, que tem que ter previsibilidade, que tem que ter transparência nas decisões, né? Então, o discurso político, ele vem sendo contaminado por essa necessidade dos deputados e deputadas, dos políticos de maneira geral, de se situar nas redes sociais e de causarem, né, de terem aí o que a turma mais jovem, né, vai chamar da lacração. Então, nós estamos vivendo uma política da lacração. Então, isso é muito prejudicial, me parece, para o teor da tomada de decisão, para a qualidade da tomada de decisão que a gente passou a ter no parlamento nos últimos anos. Então, eu acho que isso, inclusive, na própria discussão sobre a PEC do Distritão, como você está colocando, né, ela também tem esse elemento. A gente tem cada vez mais uma qualidade inferior da tomada de decisão e uma preocupação dos deputados e deputadas, de quem tem mandato, em aparecer nas mídias sociais, em fazer
em competir sobre quem aparece mais, sobre quem tem mais relação com a sua base eleitoral. E aí não cabe a racionalidade, né? Quer dizer, a racionalidade ela acaba perdendo espaço para a emoção, para a lacração, né? Para aquilo que chama atenção e chama mais likes, né? mais relação direta com essa base que se coloca, que é uma base fluida também, que se coloca nas redes sociais. Agora, Wagner, falando justamente dessa PEC do Distritão, né, que é uma PEC, inclusive, de 2011, que tratava simplesmente da proibição das eleições em feriados e, de repente, foram incluídos esses jabutis, né, sendo que o Supremo Tribunal Federal já declarou em 2015 que é inconstitucional colocar emendas ou itens que sejam estranhos à proposta original, mas mesmo assim os deputados continuam fazendo isso, não só nessa PEC, mas como também em outras. Entre as mudanças, além da adoção do Distritão, a gente tem o tal do voto preferencial e a volta das coligações. Como é que você vê esse tipo de alteração feita primeiro com nenhum debate com a sociedade e depois a gente não consegue repetir as mesmas regras, né, Wagner, de eleição para eleição? É importante esse histórico, Glauco, porque realmente essa PEC ela é de autoria do Carlos Sampaio, deputado aqui do estado de São Paulo, do PSDB, e ele apenas queria, é até uma PEC ingênua, assim, de pouco impacto, de baixo impacto, né? Ele queria apenas que as eleições não fossem feitas nas emendas de feriado, né? Nos domingos em que houvesse emenda de feriado. E isso passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas lá em 2016, 2017, quando toda essa discussão que se coloca agora, né, tem um enorme número de medidas que são previstas nessa PEC que realmente alteram o processo eleitoral brasileiro, não estavam colocadas. Então, no mínimo, né, para se incluir esse tipo de discussão, ela teria que passar pela CCJ, que é exatamente quem vê a constitucionalidade ou não do que está colocado em termos de conteúdo na PEC, né? Então, essa PEC foi resgatada ali no ano passado e começaram a ser enxertados diversos temas, né, que não estavam na PEC anterior. Então, acho que só isso aí, só essa questão da tramitação já é algo a ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, e me parece que alguns partidos políticos estão, inclusive, em busca desse questionamento, sobretudo por conta da questão do Distritão, né? Então, eu acho que esse processo ele tem sido muito assodado, quer dizer, ele tem se dado realmente com muita pressa, e a relatora, essa deputada que você colocou, a Renata Abreu, né, ela tem tomado uma decisão, quer dizer, na medida em que é muito difícil constituir uma maioria unificada ali sobre o texto da PEC, porque ele é múltiplo, né? Ele tem diversos assuntos, conflitantes inclusive, tem sido muito difícil para a relatora conseguir ter um texto coerente, né? Então, de um lado, se aprova a possibilidade do Distritão, que é a votação majoritária, né? Ou seja, na verdade, os partidos políticos importam muito pouco na ideia do Distritão, porque ganha quem tem mais votos, né? Os partidos políticos não importam aí, e, por outro lado, se propõe a volta das coligações. Eu acho que, além disso, tem uma questão importante que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser tratado no plenário da Câmara dos Deputados, porque a emenda que estava colocada, a proposta que estava colocada na comissão era uma proposta que previa o Distritão como um mecanismo intermediário para uma transição para o chamado distrital misto, né? Que é um outro sistema, que é um sistema que combina aí o sistema majoritário, né? O que é essa ideia de que ganha quem tem mais votos, e o sistema proporcional, que é o que existe atualmente no Brasil, em que a gente tem o voto de legenda, em que a gente tem o voto nos deputados, e tem a questão do quociente eleitoral, aparece o quociente eleitoral, que é exatamente aquilo que os partidos políticos, somados os votos de legenda com os votos dos seus candidatos, vão obter na Câmara, na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores. Então, tem uma contradição aí que está colocada, porque esse distrital misto, que seria o ponto de chegada da PEC, ele não foi aprovado, né? Então, se prevê o distritão,
se prevê, inclusive, uma tal de cláusula de habilitação de 25%, ou seja, os partidos, para se habilitarem ao distritão, precisariam fazer 25% dos votos, o que não é nada fácil, né? E aí se coloca essa possibilidade das coligações. Então, tem muita confusão, não dá para a gente entender muito bem como é que esse sistema funcionaria, mas eu penso que aí você tem toda a razão, né? A gente fez uma reforma eleitoral surpreendentemente boa em 2017, que previa cláusula de barreira, que previa o fim das coligações proporcionais, né? E que está sendo interrompida. Quer dizer, esse processo de transformação, de mudança, que vinha no sentido positivo, de diminuição de partidos políticos, né? Quer dizer, nós temos uma fragmentação enorme, uma dificuldade de formar governos, de formar maiorias muito grande, e uma personalização da política também muito forte. Isso que vinha sendo atacado pela reforma de 2017 vai ser interrompido caso essa PEC seja aprovada na Câmara e no Senado, né? Porque tem esse elemento também. Nós temos que ver o que o Senado vai dizer, como o Senado vai se pronunciar. Pelo jeito parece que pela votação de ontem a chance de aprovação na Câmara é muito grande, mas aí temos ainda o Senado, como você falou, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Um grande abraço, Glauco. Um bom dia a todos e todas. Abraço, bom dia. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.